Fala investidor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, investidor qualificado e criador do canal. E hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre o Banco BMG. Na verdade, eu vou fazer basicamente aqui algumas contas que eu acredito que são bastante importantes para a gente compreender se os dividendos de 2023 são sustentáveis e se em 2024 nós poderemos contar com dividendos tão altos quanto nós recebemos agora em 2023. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, há um tempo atrás eu fiz um vídeo quando o BMG lançou ali os seus resultados, lançou inclusive ali os dividendos do quarto trimestre, e algumas pessoas não gostaram muito ali do que eu falei. Tem aqui, claro, não quero denegrir ninguém, não é essa a intenção, mas ele disse o seguinte: pena que o André vendeu as ações dele na sardinhagem, BMG tem suas vantagens. Realmente tem suas vantagens. Outro colega trouxe aqui que, com todo respeito, né, ele disse que eu estou frustrado porque naquela oportunidade eu disse que eu me desfiz de 5.200 ações e que, em função de não ter recebido os dividendos, eu fiquei frustrado. E aí, uma outra colega aqui trouxe: ah, tá bom, não gostou de receber os dividendos, conta outra, querendo ali ironizar um pouco, mas tudo bem. Faz parte aqui do ambiente da internet, as pessoas elas realmente poderem falar, e eu acho ótimo que as pessoas tenham a liberdade, inclusive, de questionar se eu fiquei feliz ou não de ter saído do papel, e tudo bem. E um outro colega aqui terminou dizendo: você acabou se emocionando, se desfez do papel, fez tudo que um investidor de longo prazo não pode fazer. Eu não quero aqui exatamente responder cada um desses investidores aqui que trouxeram os comentários, claro, todos eles aqui com o seu respeito ou não, mas o importante é que eu tenho uma estratégia de investimentos. Nessa estratégia de investimentos eu decidi fazer o seguinte: se uma determinada empresa ela tivesse uma margem líquida acima de 10% e eu percebesse que os resultados estariam diminuindo, que essa margem estaria comprimindo, eu iria olhar e pensar: poxa, será que esse fato, essa queda foi momentânea? Foi advinda de um momento não recorrente, de um fato que pode ter impactado a empresa de uma forma ali significativa, mas que não vai mais ocorrer? E o que aconteceu? Eu olhei para os resultados do banco e eu não consegui encontrar nenhum resultado não recorrente. Na verdade, tudo que estava lá era efetivamente o que o banco ele poderia entregar. E o que acontece? Em agosto deste ano de 2023, eu então decidi me desfazer de 5.200 papéis como eu tinha naquela oportunidade. Eu tinha um preço médio bastante interessante, eu ainda consegui sair com um determinado lucro, conseguir alguns dividendos, mas eu quero trazer para vocês aqui um pouco do que eu acredito que houve nesse ano de 2023 e o que haverá para o ano de 2024. Para isso, eu preciso trazer vocês aqui para a central de resultados, mas claro, não vou falar sobre os resultados especificamente. Vou falar sobre alguns fatos relevantes, tá? Vamos fazer aqui algumas contas bem simples. Esse daqui é um comunicado do banco quando ele anunciou o dividendo, na verdade, do primeiro trimestre de 2023, no valor de 11.660.000 reais, tá bom? Isso é o que você precisa saber do primeiro trimestre. Do segundo trimestre, nós tivemos isso daqui, ó, dizendo que eles não fariam o pagamento aqui, ó, decidiu não declarar JCP referente ao segundo trimestre. Então, no segundo trimestre nós não tivemos dividendos. Olhando agora aqui para o terceiro trimestre, eles decidiram fazer o seguinte: anunciar mais 11.661.000 referente aqui ao terceiro trimestre. Tá, até aí todo mundo já tinha essa informação. E aí vem então o fato relevante que todo mundo ficou me julgando, dizendo o seguinte: olha só quanto que o banco vai pagar, 165 milhões referente ao quarto trimestre. André, um dividendo naquela oportunidade de mais de 10% num único anúncio. E aí eu fiquei me questionando: poxa, será que todas aquelas pessoas estavam realmente me falando algo razoável? Será que realmente eu fiz alguma sardinhagem? Será que eu não olhei razoavelmente os números da empresa? Bem, então eu decidi mais uma vez voltar um pouco da minha análise e olhar um pouco dos números aqui. E para isso eu vou convidar vocês. Por quê? Olha só que interessante. Eu quero analisar o lucro líquido apenas aqui dos 9 meses de 2023. Eu não tenho como saber qual que é basicamente a receita ou até mesmo o lucro de 2023 inteiro, até porque nós não temos os dados do quarto trimestre, mas assim que nós tivermos eu vou trazer para vocês. E só aqui de antemão eu posso mostrar que houve uma queda de praticamente aqui 48%, uma queda bastante importante. E como você viu lá, houve essa diminuição significativa, mas eu quero olhar um pouco diferente aqui com vocês nesse indicador aqui.
Por quê? Porque aqui ele me traz basicamente 2023 inteiro. E olha só, a receita por intermediação financeira, ou seja, basicamente o que o banco faz. Aqui, realmente, houve um aumento em relação a 2022 para 2024. Nós saímos aqui da casa dos seus 4 bi e fomos para 5 bi, ou seja, um aumento aqui de 1 bilhão de reais. Tá bom, algo razoável. Agora, vamos lá para a última linha, que é o que eu sei que a maioria de vocês gosta de ver. Vamos ver o lucro líquido. 80 milhões, tá bom. Até aqui nós já sabíamos qual que seria o resultado, só que eu quero te mostrar uma coisa. Se pegarmos esses 80 milhões aqui e dividirmos pelos 5 bi 545, olha só qual é a margem desta empresa, qual é a margem líquida dessa empresa, 1,44. André, você está me dizendo, portanto, que de toda a receita que o banco gera com as suas atividades, apenas 1,44 retorna como lucro efetivamente para essa empresa? Sim, efetivamente é isso que eu estou querendo mostrar aqui para você. Por quê? Quando eu fiz essa análise lá no passado, eu tive um panorama um pouco diferente, não tão diferente como o que eu vou mostrar agora para vocês, mas eu quero que vocês entendam a conta que eu fiz. Lá atrás eu tinha um lucro de 153 milhões, pelo menos nesses 9 meses. Então eu peguei 153 milhões e eu dividi pela receita de 4 bi 579. Isso já me gerou uma margem um pouco maior, aqui na casa de seus 3,34%. Na oportunidade, eu pensei o seguinte, poxa, é um banco que tem ali o seu viés de crescimento, tem o seu nicho específico. Ele não pode ter uma margem líquida tão alta quanto outros bancos, porque, por lei, o crédito consignado ele tem uma limitação, ele tem um teto, você não pode cobrar muito mais juros do que a lei permite, então você fica limitado. Sabendo dessa limitação, eu pensei, poxa, então eu posso reduzir um pouco mais a minha exigência em relação ao lucro líquido dessa empresa, em relação à margem líquida dessa empresa, para então trazer para dentro da minha carteira. E por que eu quis fazer aquela conta com vocês lá atrás, daqueles tantos milhões? Lembra que eu te falei? No primeiro tri aqui ela pagou 11 milhões, no segundo pagou mais ou menos esses 11 milhões, então 195 milhões de reais, tá bom? Em forma bem simples aqui, a gente teria basicamente 215, 216 milhões de reais, tá bom? 217 para facilitar a nossa conta, para ficar em números um pouco mais redondos, tá? Então, 217 milhões. Da onde que veio isso? Como eu mostrei aqui para vocês, nesses 9 meses nós tivemos 80 milhões de lucro. Então, da onde que vem o resto? E aqui é simples de eu te mostrar. A gente precisa olhar aqui o demonstrativo de fluxo de caixa dessa empresa. Não é um documento tão simples assim, mas eu tenho absoluta certeza que uma das linhas vai ser o suficiente para você compreender tudo isso que eu quero dizer. E aqui eu vou chegar nesta parte, eu vou até deixar bem grifado para vocês compreenderem, que é o caixa e equivalente de caixa no final e o caixa e equivalente de caixa no início, tá bom? Caixa e equivalente de caixa no início, 436 milhões e no final desse período, desse terceiro trimestre, 342. Então, André, você está me falando que na verdade o banco ele pegou o caixa que ele já tinha, não advindo exatamente ali dos lucros, ou pelo menos não a totalidade dos lucros, e ele está queimando caixa para te pagar dividendos? Sim, basicamente é isso. É isso que as contas elas estão me mostrando. É isso efetivamente que o demonstrativo de fluxo de caixa está mostrando. Se você não tem uma compreensão exatamente do que é um fluxo de caixa, é só você pensar na sua conta corrente. Pensa que entrou o salário, aí você pagou a conta de luz, pagou a conta de água, pagou o aluguel, quanto que sobrou? Esse valor que sobrou, você consegue distribuir? Você consegue, por exemplo, colocar no lazer, comprar um jogo, comprar um equipamento, comprar um celular, alguma coisa assim do gênero? Esse valor que sobra é o que se pode fazer ali com os dividendos, por exemplo. Tanto é que você pode ver aqui que nós temos os juros sobre capital próprio pagos aqui, tá bom? Vou até mostrar para vocês os juros sobre capital próprio pagos, 73 milhões de reais até então, é o que eles tinham declarado para esses 9 meses aqui de 2023. Só que ele veio com esse fato relevante e trouxe um valor bem mais substancial efetivamente aqui do que nós tivemos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independentemente de o que vocês olharem para minha carteira e falarem, poxa, o André fez uma besteira, o André não sabe o que está fazendo, o banco tem suas vantagens. Calma, gente, eu não estou falando que o banco é ruim, não estou falando que o fato dele ter tirado caixa para pagar em termos de dividendo significa que é algo ruim. Na verdade, tudo que eu estou querendo mostrar é
Eu tenho uma estratégia. A estratégia ela consiste em a empresa ela tem que ter uma margem líquida acima de 10%, com raras exceções, como foi o caso do BMG, e especialmente falando do setor financeiro, então envolve aqui seguradoras, bancos, holdings. Eu particularmente não pretendo investir em empresas que tenham um histórico de prejuízo. Não quero ter na minha carteira empresas que consistentemente trazem dúvida para o acionista se ele vai ter uma remuneração razoável ou não. E exatamente para fugir dessa dúvida, eu decidi sair do banco. Sair com lucro razoável, não foi o lucro que eu esperava ter, porque o papel ele chegou a ser valorizado ali nos seus R$ 3, 3,15, mas eu não vendi. Esse papel, depois do prejuízo, voltou lá para os seus 2,50, me desfiz nesse valor, peguei os dividendos, peguei esse lucro e investi em outra coisa. E muitas pessoas estão me falando, poxa André, besteira sua, você vendeu ali em agosto e o banco agora está me pagando 10% de yield. Tá bom, isso é verdade. Só que quanto que você acha que eu ganhei em fundos imobiliários? Quanto que você acha que eu ganhei em valorização de muitos fundos, por exemplo, que eu comprei fruto da venda do BMG? Então eu te faço essa provocação. Perceba que muito do que eu fiz dentro da minha carteira me trouxe resultados positivos, ainda que fora do banco. Então eu quero que você olhe muito mais para a estratégia que você tem em bolsa, para a estratégia que você tem em cada um dos ativos que está na sua carteira, para que então você possa avaliar conjuntamente e isoladamente se faz sentido a composição ou um ativo isoladamente. Agora, só para que a gente tenha uma pacificação aqui, não estou dizendo que o BMG é um péssimo ativo, não estou dizendo que o BMG é um banco que eu vou investir. Na verdade, eu estou mostrando aqui questões técnicas para você saber da onde veio esse dinheiro. Porque se ele está pagando 217 milhões, mas você não sabe exatamente da onde está vindo esse dinheiro, é preocupante. Então é muito importante você compreender da onde que vem. E aqui nós já vimos que é da fluxo de caixa, do caixa que ela tinha reservado lá dentro, que poderia ser investido em algumas outras frentes, mas ela preferiu distribuir todo esse dinheiro. Muito por quê? Porque os controladores absolutamente querem e gostam de receber esses dividendos, assim como nós pequenos acionistas. Então, se você, investidor de BMG, gostou disso aqui, claro, vamos dizer assim, fizemos as pazes em relação a tudo isso, deixa aqui um comentário, deixa um gostei e claro, eu faço um último convite. Dezembro é um mês extremamente importante, onde todo o dinheiro que eu receber aqui do YouTube, eu vou doar para um determinado lugar. Então, eu faço mais uma vez o convite aqui para você se inscrever no canal, compartilhar e curtir nossos vídeos, porque todo o dinheiro de dezembro será doado para uma instituição que você vai me ajudar a escolher. Se você quiser me ajudar a escolher, tem o segundo link da descrição, que é o nosso canal de comunicação, o nosso grupo do WhatsApp. Então, espero você lá e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.